Boa noite a todos. A gente vai iniciar hoje um novo livro, Neemias. E Neemias não é primeiro Neemias, segundo Neemias, terceiro Neemias, é só Neemias mesmo. Que significa que assim que acabar, a gente já está indo agora mais para frente, né? Eu acho que depois de Neemias não vai ter mais nenhum livro até final, até Coríntios, essas cartas de primeiro, segundo, então agora são livros solo mesmo, né? E a gente vai iniciar hoje Neemias, eu vou falar um pouquinho dele para vocês, né? São 13 capítulos somente. E o que que a gente pode entender de Neemias? A gente já começa com uma oração, né? E assim, a gente normalmente não começa em oração, porque não foi nem apresentado mais a fundo, tudo mais, mas óbvio que a gente vai ler, vai aprender mais sobre ele. Mas Neemias foi um homem comum, só que um homem comum que fez coisas maravilhosas e extraordinárias, porque ele colocava Deus à frente de todos os seus planos. Então aqui a gente não vai mais lidar, por exemplo, como e aí o rei fez isso e aquilo, aí o rei agora a gente está lidando com pessoas que estavam passando ali mesmo as situações, né? E principalmente Neemias nesse momento, porque ele foi um desses judeus exilados. Só que Neemias estava exilado na Pérsia, né? E ele trabalhava para o rei Artaxerxes, que é o que a gente já leu aqui, já sabe bastante sobre ele. Peraí, deixa eu só mutar aqui o. Pronto. É, o rei Artaxerxes, então, Artaxerxes, ele trabalhava para ele, como copeiro, né? Então, isso era uma função muito importante, de muita confiança, porque era muito próximo do rei, né? Mas Neemias ele sempre foi uma pessoa muito comum no sentido de não tinha nada extraordinário que pudesse, nossa, ele era igual ao rei Davi. Não de habilidades, mas de coração, sim. Porque a gente é tão emblemático a gente já iniciar o livro dele com uma oração, porque a gente já vê que ele não pensa, não fala, não faz nada sem antes falar com Deus, sem antes sentir o que Deus vai dizer, sem antes obedecer a Deus. Então, Neemias é um exemplo muito bonito para nós, para a gente entender um relacionamento e uma comunhão com Deus, tá? Então, a gente vai ver toda essa parte difícil, né? E é isso que ele vai nos ensinar também. Que nesses tempos difíceis que ele passa, ou no caso que a gente passa, né? É, você ser uma pessoa dependente de Deus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, né? Isso é mesmo. No caso dele, era importante porque ele estava ali junto com os líderes, né? E ele fez grandes coisas, ajudou bastante, né? Para o reino de Deus, que ele não era um rei, mas ele trabalhava para o rei. Então, maravilha a gente ver que Deus usa pessoas ao nosso redor para que sejam ah, como é que diz, completas, né, o ponto dele, de Deus, de servir a Deus. E a gente tem uma mensagem aqui da Graça. Interessante que Esdras acabou com oração e Neemias inicia com uma oração. Ah, que lindo, que percepção, Grazi, porque eu também realmente eu nem lembrava mais que a gente tinha. Ah, a gente fez a oração. Um pouco antes, né? Peraí, perdi agora. É, 9. Ah, tá, por isso. Então, ontem a gente leu 9 e o 10 e eu me perdi por um segundo. Oração, exatamente. Esdras foi finalizando com oração e Neemias iniciando com oração. É um padrão de repetição que a gente precisa colocar na nossa vida. Sempre, 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 sempre. Que a gente bate nessa tecla aqui diversas vezes. A gente fala sobre oração diversas vezes. A gente vê na palavra diversas vezes. Porque sem oração não tem comunhão. Comunhão quando você está ali em comunhão com Deus, você está, né? E sem a oração, como é que vai, né? Não é, Deus adivinha. Deus vai adivinhar o que eu estou sentindo, Deus vai adivinhar o que eu quero, Deus vai adivinhar, não é especificamente assim, né? Então, a gente vai fazer a nossa oração, para a gente poder iniciar, entrar na palavra do Senhor, pedindo a autorização dele, pedindo a proteção dele espiritual, principalmente, né? E que ele nos abençoe nesse novo livro. Tá bom? Então vamos lá. Rapidinho.
Vamos lá. Pai, obrigada por esse momento que o Senhor nos permite entrarmos em comunhão com o Senhor. Obrigada porque o Senhor coloca no nosso coração, através do Espírito Santo, a necessidade de buscar a sua palavra que nos acalma, que refresca os nossos ânimos, a sua palavra que nos dá esperança, que renova as nossas esperanças, né? A nossa esperança, desculpa, a nossa energia, nosso ânimo, nossa alegria, tudo porque nós dependemos do Senhor. E quando iniciamos uma leitura, estamos entrando em contato, comunhão com o Senhor. E não tem como, Pai. Assim como a sua palavra que vem e não volta vazia, assim como as nossas orações que não são em vão, que não passam despercebido pelo Senhor, não tem como a gente iniciar essa palavra sem termos a certeza de que o Senhor está trabalhando na nossa vida espiritual. Sem ter a certeza de que o Senhor considera a nossa atitude de estarmos reunidos todos os dias, segunda a sexta. Ou quando não podemos estar ao vivo, Senhor, a gente não desiste, a gente abre a Sua palavra, a gente busca mais da Sua palavra, a gente aprende de todas as formas, a gente abre os nossos olhos, não somente físicos, mas espirituais, as nossas percepções também são lapidadas e moldadas. Tudo isso por conta da Sua misericórdia, tudo isso pelo fato do amor que o Senhor tem por todos nós. Então, nós gostaríamos de agradecer esse momento de união, de oração, e eu peço, Pai, como uma pessoa líder espiritual que o Senhor me chamou me fez esse chamado, eu peço para que todas as pessoas que estiverem debaixo do som da minha voz, que o Senhor sonde o coração de cada uma delas com todo o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão e as ensine a orar, a clamar, a pedir. Isso inclui a mim também, Pai, mas que o Senhor possa me guiar a ensiná-los e a aprender também com aquilo que o Senhor nos diz sobre a palavra, aquilo que o Senhor nos mostra, por exemplo, como hoje Neemias, que já inicia com uma oração, ou Esdras, que nós já finalizamos com uma oração, sempre vendo, Pai, que uma vida sem o Senhor, uma vida sem te buscar, uma vida sem oração, sem comunhão, não é uma vida completa. É uma vida que sempre ah, vamos buscar, não nós, mas as pessoas buscariam coisas que temporariamente podem ajudar, temporariamente podem aliviar, temporariamente pode trazer alegria, mas nós não vivemos do temporário, nós vivemos o que é eterno. O Senhor é eterno, o seu amor é eterno, o seu amor é eterno. Ele dura para sempre, Pai, é o que a sua palavra diz, e a gente está debaixo desse amor e essa honra, esse privilégio, meu Deus, é algo que nós nunca conseguiríamos sozinhos, não temos como agradecer. Então, sonda o coração de cada um deles, Pai, sonda o meu coração. Que aquilo que a gente não expressa em palavras, que o Senhor sinta em nosso coração, que o Senhor sonde nos nossos corações, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que nós possamos claramente ouvir a Sua voz, enxergar aquilo que o Senhor está nos mostrando, que nós possamos ser canais e ferramentas escolhidas por Ti, conectados e sincronizados com aquilo que o Senhor quer para a gente, Senhor. Que a gente não queira inventar nosso próprio destino ou manifestar um próprio destino, que a gente não tenha poder, Pai, para que a gente possa depender do Senhor. Que a gente não tenha poder de criar aquilo que as pessoas dizem que é fácil criar, que é fácil fazer, porque nós não queremos depender de nós queremos depender das suas orientações, da sua instrução, do seu amor, da sua palavra. Nós queremos ser lapidados por aquilo que o Senhor nos ensina. E tudo aquilo que é necessário que a gente faça na nossa parte, que seja sempre o Espírito Santo nos levando a fazer. Seja sempre o Espírito Santo nos protegendo, seja sempre o Espírito Santo nos instruindo, Senhor, para que sejamos não somente conectados, né, mas que nós possamos estar alinhados com aquilo que só o Senhor sabe que cada um de nós estamos caminhando para. Então a gente agradece e que o Senhor nos proteja dos males, das energias negativas, das energias ruins, invejosas, daquelas pessoas que nós pensamos uma coisa e são outras, que só o Senhor sabe as intenções corretas, Senhor. Então que o Senhor limpe da nossa vida, tire da nossa vida todos aqueles que podem ser pedra de tropeço, e que o Senhor nos ensine a não sermos uma pedra de tropeço na vida do próximo. O Senhor nos abençoe, que carreguemos o seu nome nos nossos lábios e que possamos mostrar àqueles que nunca souberam de Ti, nunca ouviram de Ti,
ou que só ouviram, mas nunca te conheceram, que nós possamos, nas nossas atitudes, refletir aquilo que o Senhor é para cada um de nós. Em nome de Jesus, agradecemos e que o Senhor nos use como canal, que o Senhor me use como canal e ponha as palavras corretas nos lábios para que seja dito, feito, ensinado tudo aquilo que o seu Espírito nos revela nessa live. Essa live é consagrada a Ti para a honra e a glória do Seu nome. Então vamos lá. Amém. Em nome do sangue de Jesus Cristo. Vamos então. A oração de Neemias. Sempre quando começa uma oração, finaliza uma oração, eu sempre acho que é importante a gente ler como se fosse uma oração, mesmo que nós também possamos estar fazendo. Mas ele diz, ah, tá, mas eu não estou em Israel, eu não estou passando exatamente o que aquela pessoa passou. Mas Neemias, ele passa por um momento, ele está passando por um momento difícil, né? É, ele é um líder espiritual, obviamente, ele é uma pessoa, assim, como é que eu posso explicar? É, muito dependente de Deus. Neemias é muito dependente de Deus e ele também pensa pelo próximo, né? Então, o que que é importante a gente pedir nessas orações? Que a gente entenda como ele se comunicava com Deus, como eles se comunicam com Deus e que Deus escuta. Então, que a gente tenha coragem, que a gente tenha essa dependência de Deus, né? Para que a gente possa, como é que diz? Aprender igual eles ali estão nos ensinando, porque Deus não colocou a história de Neemias, a oração de Neemias, só para fazer um livro de poesia. Não foi isso. Deus coloca aqui por algum motivo. É para que a gente entenda, é para que a gente leia, para que a gente absorva aquilo e da forma com que Deus era chamado, clamado, né? Ou como eles entravam em contato com o Senhor em todos os altos e baixos, porque ali eles estão passando por algo difícil, né? E Neemias, ele foi um exilado da Pérsia. Ele é, na verdade, né? A gente vai continuar lendo, mas enquanto a gente estava lendo Esdras e tudo mais, Neemias está lá, passando por tudo que todo mundo está passando. Então, nesses momentos de dificuldade que a gente tem na vida, o que que a gente faz? A gente ora. A gente ora, ok? Então vamos lá. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Então, isso aqui, palavras, porque são palavras, e você chama de oração, e você chama, né? Mas vamos. No mês de Quisleu, no 20º ano, no mês de Quisleu, desculpe, vamos ver aqui. Novembro, dezembro. Então, Quisleu seria novembro, dezembro, aproximadamente. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, novamente, primeira pessoa. Eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Então ele perguntou o que estava acontecendo, né, para ter como é que diz, uma atualização do que está rolando naquele episódio que ele está passando. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro. Então, imagina que muitos morreram nos cativeiros. Não foi somente, não é somente como a gente lê aqui, imagina, ah, não, foram para Babilônia, ah, estão na Pérsia. Já passou, a gente está lendo no capítulo 3 e não vai. Imagina que muitos morreram. Então, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, ups, foi mal. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Se a gente está lendo grande sofrimento e humilhação, não imaginem a coisa mais maravilhosa do mundo ou estabilizada do mundo. Ah, não, eles só estavam presos lá. É a mais sofrida e humilhada situação que eles estão. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, e aqui começa a parte da oração, tá? Vamos lá. Ahn, Senhor
Deus do céu, então, novamente, põe a intenção de vocês nessa oração, né? Só para vocês, assim, entenderem que ele está passando por algo que talvez possa, né, encaixar em alguma situação da sua vida, tá? Então, vamos lá. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, ou seja, ele está também intercedendo, povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Aqui vem a parte da humilhação perante a Deus. Você se humilhar dizendo: Eu sei que eu errei, eu fiz errado. Senhor, eu pequei. Senhor, eu. Porque sem o arrependimento não há mudança. Sem arrependimento não há perdão, né? Porque uma coisa é você foi perdoada e fazer a mesma coisa sempre. Não tem como. Uma vida com Deus não pode ser dessa forma. Então, a gente sabe que uma vida com perdão, um arrependimento, ela naturalmente vai levar à mudança. Obviamente, entrega a Deus, né? Se assim for. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos estatutos, às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Isso aqui é lindo, porque assim, ó, é a mesma coisa de você dizer, Senhor, eu estou... Porque, veja, às vezes que eu lia a Bíblia na minha rede social, especificamente, em aberto, né, na minha pessoal mesmo, muitas pessoas falavam assim, que eu lembro, muitas pessoas diziam, não, eu não sinto isso. Não, tá, mas imagina sentir isso. Ou então, e é tão libertador quando você consegue se humilhar perante a Deus, porque, gente, não é a mesma coisa do que se humilhar às pessoas. Que as pessoas podem usar contra você, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem ter uma percepção errada e aquilo ali impactar a sua vida com aquela pessoa especificamente, mas com Deus é diferente. Então, quando você fala, aqui você está vendo que ele está dizendo, olha, Senhor, ele está se humilhando perante a Deus. Isso é se humilhar perante a Deus. Então, ele fala, Senhor, a gente agiu corruptamente, a gente não obedece os mandamentos, os estatutos. É a mesma coisa quando você se perguntar, o que é se humilhar para Deus? É só dizer que eu não presto? Jamais. Deus jamais faria uma pessoa que não prestasse. Todos nós temos um valor. Se humilhar para Deus não é dizer eu não sou ninguém, eu não isso, eu não aquilo. Isso é o que a gente fez antes de termos a Cristo. Agora a gente carrega Ele. Então, você se colocar nessa situação de que você não vale, ou que isso era antes de Cristo, realmente. Hoje você é valioso demais. Você é chamado de sal da terra, você é chamado de igreja, você é chamado de escolhido, você é abençoado. Então, abençoe a sua vida com aquilo. Não caia nessas narrativas de igreja. Ah, é porque você não vale, você não merece, você não valia, você não merecia. No seu ponto de vista, para Deus, seu valor nunca foi tirado, foi jogado para o chão. Tanto que ele enviou Cristo para você saber o seu valor, para você saber quem você é. Então, antes, sem Cristo, você, uma pessoa corrupta, ou você é uma pessoa XYZ, foi justificada naquela cruz. Por que então que o arrependimento ele é necessário? Porque senão você vai continuar sendo aquela velha pessoa. E com Cristo nós somos uma nova criação, uma nova criatura, desculpa. Então, é importante entender que quando as pessoas têm essa narrativa de que você não merece o amor de Deus, você não merece, é muito triste ver isso, porque as pessoas não conseguem entender o que é se humilhar para Deus, né? E o que é não ter valor para Deus. São duas coisas completamente diferentes. Quando você diz
ou quando alguém diz que você não merece, que você não é digno, que você não é isso, quantas vezes a palavra diz o Senhor é digno, o Senhor, ele habita em você. Então, você com a sua velha, né, com o seu velho eu, né, no caso, a sua nova criatura, você, antes de ser uma nova criatura, você tinha todas essas coisas contra você. Hoje em dia, depois de Cristo, você tem Cristo contra todas essas coisas que podem estar em você. O que que linka a sua nova criação, você ser uma nova criatura e Jesus? O arrependimento. O que que linka você ser uma nova pessoa? E Deus diz que ele esquece o passado. Ele esquece os pecados, ele esquece. Então Deus não vai lembrar da sua antiga, como é que diz, vida, né? Então, como eu posso fazer, Thay, para poder me humilhar a Deus? Senhor, estou sentindo inveja. Senhor, estou sentindo raiva. Senhor, estou me sentindo assim e assado. Senhor, estou me sentindo pobre espiritualmente. Senhor, estou fazendo coisas erradas. Senhor, estou fofocando. Senhor, estou desejando mal ao próximo. Tudo aquilo que você sabe, porque o Espírito Santo vai te dizer, você não pode dizer que não sabe, tudo aquilo que você sabe que não é de Deus na sua vida, é o que você precisa pedir para Deus mudar. E só vai vir com arrependimento. Não adianta nada não abrir seu coração para Deus e achar que você vai mudar sozinho ou sozinha. Então, o que que é se humilhar para Deus, Thay? Não é você dizer assim, eu não valho nada. Porque Deus vai dizer, bom, então eu morri à toa. Cristo veio à toa. Você tem valor. Não linke, não linke a sua vida espiritual com a pobreza mental que as pessoas têm. E não use o fato de você ser justificado para mexer no seu ego e dizer, ah, não, porque eu sou amado, eu sou, porque nós sabemos que somos, mas usar aquilo ali para ser pedra de tropeço na vida de outra pessoa, para que outros olhem e digam, nossa, olha só aquela pessoa tão abençoada, eu não sou. Olha, aquela fé daquela pessoa é tão maravilhosa e a minha não é. Olha, então, é sempre interessante a gente ter um equilíbrio na nossa vida espiritual com Deus, porque a gente serve a Deus, logo, nós servimos para o próximo, então a sua vida não pode ser pedra de tropeço na vida de uma pessoa, ok? Você não pode causar nas pessoas coisas que fariam elas se afastarem de Deus, o seu propósito é uni-las a Deus, seu propósito é fazer as pessoas se aproximarem de Deus, não o oposto, né? Então, como é que você se humilha a Deus? Colocando nos pés dele, colocando nas suas orações, que vai chegar até ele, tudo aquilo que você sabe que não pertence a ele, mas que você está carregando. Ah, tá, então vai ser tudo. Então, se humilhe a ele todos os dias. Porque você não pode ter a concepção de que você vai morrer uma pessoa corrupta, vergonhosa, não obediente, desobediente, ou isso aqui, como ele está falando. Você não pode ter orgulho ou se sentir bem se você disser que, ah, não, mas aí não tem desculpa para isso. Aqui é um momento de humilhação, que ele está perante a Deus. E é isso que nós precisamos. Se você acha que tem algo na sua vida que pode melhorar, que pode mudar, né? Que Deus possa fazer um milagre, que Deus possa. Pode prestar atenção. Todas as vezes que você precisou de um milagre na sua vida, um milagre mesmo, você falou para Deus tudo aquilo que você tinha no coração de ruim, ou que você estava fazendo de errado, ou que você achava que estava fazendo de errado, ou que você achava que era o certo, ou que você, de algum momento, de algum milagre que você teve na sua vida, você chegou a dizer para Deus: Deus, eu estou fazendo errado, então agora eu vou fazer isso. Senhor, algum momento. Então, você tem noção daquilo que é contra o que é Deus, aquilo que te põe perto de Deus, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que você tem noção. E quando Deus te permite abrir os seus lábios e profetizar não, falar isso, se expressar, é uma bênção, é liberdade. Então, olha que libertação é você dizer, agimos de forma totalmente corrupta, porque a misericórdia de Deus vem aí. Deus não vai ser misericórdia
Senhor, eu não preciso do senhor não, tá? Mas assim, se o senhor quiser me ajudar aqui, vai ser ótimo, porque eu já tô tentando, tem 50 anos e nada tá mudando. Há 60 anos nada tá mudando, há 15 anos nada tá mudando, há 5 anos nada tá mudando. Não é assim que vai conseguir as coisas com Deus, porque Deus é relacionamento. Então, é importante, imprescindível você se abrir com Deus. E se você tem vergonha de se abrir com Deus, numa igreja, quando as pessoas falam alto, ou para um pastor, ou, né, para um líder espiritual, você faça no seu quarto, como a palavra diz, feche a porta do seu quarto e ali é você e ele. Tem até uma canção gospel que fala isso, né? Fala, eu vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, uma coisa assim. Então, a palavra nos diz até como fazer, né? Então, não se sinta diminuído, não se sinta diminuída, a não ser que o pecado esteja te fazendo se sentir assim. Aí você vai abrir-se com Deus, vai abrir o seu coração, vai dizer a Deus, Senhor, preciso me humilhar perante o Senhor. Não há nada mais libertador do que você tirar para fora, tirar já para fora, tirar tudo de você que te faz sentir pesado, se sentir injustiçado, se sentir corrupto, se sentir não merecedor, isso é o que tem que fazer. É pôr para fora para que Deus possa trocar. Você dá o que é pesado para ele, ele te dá o que é o leve, é o que Cristo fala, ok? Então aqui ele está se humilhando perante a Deus. Aí aqui vem o pedido. Então você se humilha e pede a misericórdia de Deus. Lembre-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se, condicional, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Eles estão todos espalhados, né? Por conta do exílio, eles estão todos espalhados. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, porque não é só ter a fé dentro da sua casa, quatro paredes, é pôr em prática, para que as pessoas vejam, entenda, você é um servo de Deus, é um servo em Cristo. Então você serve a Ele. Sua vida tem que ser para Ele. O que você come tem que ser por Ele. O que você faz tem que ser por e para Ele. Isso é a Bíblia que diz. Então, você não é escravo mais. Você é livre. Então, tudo que você faça, faça por Ele, para Ele, sempre. Eles disseram. Então, colocar em prática o que Deus nos ensina é absolutamente indispensável na sua caminhada com Deus e comunhão com Cristo. Não adianta só ler a Bíblia para você, ficar entre quatro paredes, tá tudo certo. As suas atitudes, na prática, a palavra tem que estar saindo de você. Eu preciso pregar a palavra para 50 mil pessoas, para uma pessoa se sente importante por causa disso, porque tem pessoas que só se sentem importante quando está falando para 50 mil pessoas. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os unirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, Neemias está falando com Deus, Senhor, o Senhor disse que, e está ali, como é que disse? Listando a Deus o que ele disse, olha, se nós fôssemos infiéis, o Senhor espalharia, mas que se a gente se voltasse para o Senhor e obedecesse os mandamentos, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, o Senhor nos colocaria de novo no seu lugar, né? Saiu. Então, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, eu suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, e tem prazer em temer o teu nome. Ele está falando, Senhor, aqueles que tenham prazer em falar do teu nome, aqueles que tenham prazer de temer, de ter reverência, de ter obediência ao seu nome, ouça as orações desses, clamando por todo mundo. Aí ele pede: faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, como a gente falou no início, ele tinha uma posição importante, né? Muito próximo do rei. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém.
No mês de Nisan, desculpa, ou o mesmo que Abib, que seria mais ou menos março e abril, no ano do rei Artaxerxes, ou seja, é o ano que ele está trabalhando, é por isso que ele é copeiro de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Por isso que sabemos, obviamente, também, né, que ele trabalha para o rei tão próximo. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Então, por isso o rei me perguntou. Por quê? Porque ele já conhecia ele. Se ele nunca estava triste, ele chega um dia triste. Se você conhece uma pessoa, você vai saber que ela está triste em algum momento. E o rei sabia que ele estava triste. Ele fala: Por que que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: O que você gostaria de pedir? Aí, olha aqui, ó, olha que coisa maravilhosa. Ele tem a oportunidade de um pedido. Olha bem onde ele está nesse momento. Ele está de frente do rei, ou seja, o cargo máximo de influência, de poder de um reino, de um povo. E essa pessoa que está no topo desse cargo fala para ele assim: O que você quer pedir? Imagina isso, esse privilégio que ele tem de chegar, ele tá ali, e o rei perceber e falar: O que que você quer? O que que você gostaria de pedir? E aí a primeira coisa que ele poderia dizer é: Olha, se o senhor puder ajudar o meu povo ali e tal, ele podia. Mas olha o que ele faz. Então, orei ao Deus dos céus. Aí você fala: Tá aí. Mas então, pera, então eu tenho que orar primeiro a Deus, mas eu não tô no meu quarto para orar. Mas eu não tô no. Gente, a oração ativa Deus, né? Ativa os ouvidos de Deus. Óbvio que ele está sempre ouvindo, mas ativa em comunhão os ouvidos dele, né? Então, você já viu assim, pessoas às vezes estão dirigindo, você já viu vídeo disso alguma vez, provavelmente na internet, que alguém, ou numa novela, num filme, sei lá, que vai acontecer um acidente, tá? Está chovendo, a pessoa tá dirigindo, aí do nada freia e vai ver que vai bater o carro, a primeira coisa que ela faz, ai meu Deus, me ajuda. Isso já é uma oração. Porque ele tá na frente do rei. Ele não falou assim: Rei, só um minutinho, me dá uns 5 minutos, eu vou ali no meu quarto, fechar a porta, ficar ali. Ou então, melhor, rapidinho, que eu vou ali perto do templo, vou fazer uma oração, daqui a pouco eu volto para responder você. Ele não tinha tempo. Tava na frente do rei. O rei perguntou: O que que você gostaria de pedir? Aquele momento ali é a oportunidade. E ele reconhece que vem de Deus, porque ele primeiro fala com quem? Com Deus. Então, ele ora a Deus. No milésimo de segundo que ele tem, ele ativa a comunicação com Deus, a oração a Deus. Ele ativa como é que diz? A comunhão com Deus. Clamou o nome de Deus, entrou em comunhão. A oração faz isso. A oração te leva à comunhão com Deus. Então, naquele momento ali é você e Deus. Ele teve milésimos de segundo. Ele podia não ter falado com Deus, ele podia ter só dito: Vou falar o que eu preciso aqui, mas primeiro ele falou com Deus. Então, não há desculpa para a gente estar numa situação na qual a gente necessita de ajuda, ou de um milagre, ou de a gente dizer: mas não deu tempo de ir na igreja orar. Você é a igreja, é o que a Bíblia diz. Não deu tempo de falar com um líder espiritual. Mais do que Deus? Tem algum líder maior que Deus? Tem algum líder espiritual maior que Jesus Cristo? Tem algum líder espiritual maior do que o Espírito Santo para te levar até Cristo, que habita em você? Tem alguém mais perto de você do que o Espírito Santo? Então não há desculpa para estar em comunhão com Cristo. Você pode tomar banho falando com ele, você pode cozinhar falando com ele, você pode estar no transporte, qualquer transporte falando com ele, você pode estar nas suas aulas falando com ele, você pode estar. Olha, tem vezes que eu já conversei com vocês aqui, já me abri com vocês em relação à minha dificuldade em orar quando eu vou comer, né? Porque eu acho que tem que agradecer a Deus, sim, super. Tem que fazer. Se você olhar para o mundo e a condição do mundo, né? Ter um alimento na mesa ou a opção de escolher o que você vai comer é um privilégio.
Então, você quando para, e eu tenho esse pensamento, né? Então, eu sempre tive dificuldade. Quando eu era pequena, minha mãe fazia todo mundo, né? Se tivesse na mesa eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, todo mundo orava. Cada dia um orava, né? Ah, hoje foi eu, amanhã você, né? Então a gente orava para fazer alimento, para comer. Mas quando eu fui crescendo, aquilo ali foi, mas ainda, né? Tá dentro de mim, obviamente, mas eu não tenho o hábito de fazer isso. Aí eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, eu queria poder olhar, eu queria, não, eu quero poder orar mais antes de toda a refeição. Aí, esses dias, tem sido assim, quando eu não lembro na hora, eu tô mastigando, aí o Espírito Santo fala, você não orou. Aí eu fecho os olhos e naquele momento eu faço oração. Não é uma oração de 10 horas, não é uma oração de 50 versículos, não é uma oração de 60 capítulos, não é uma oração, é uma oração de gratidão e pedindo para que, se eu tenho, para que eu possa dividir. Pô, um segundo, dois, e eu sinto o Espírito Santo me lembrando mesmo, porque quando é coisa espiritual, não acho que é só o cérebro. Ih, meu cérebro é bonzão, ele me lembrou agora que eu tenho. É o Espírito Santo, porque você pede, você está em comunhão, e o Espírito Santo trabalha com você, para a construção da sua fé, da sua caminhada. Então, tem vezes que eu tô ali mastigando o negócio, o Espírito Santo fala, você não orou, aí eu, Senhor, obrigado. Aí eu faço a minha oração. Então não há desculpa para você entrar em comunhão com Deus, chamar a Deus para os seus planos. Ai, tá, tô no meio de uma, tô no meio de uma reunião. A resposta vai sair em 2 segundos, assim que a apresentação acabar. Ora. Ou então, ai, tá, tô no meio de um exame. Ora. Ative a comunhão. Ative a comunhão, orando. Deus não está ocupado. Deus não está fora da sala. Deus não botou uma plaquinha, volto já. Deus não está no horário de almoço. Deus não está dormindo. Ele está com você. Então não há desculpa para que você não entre em comunhão com Deus e ore a Deus. Nesse momento a gente vê Neemias e ele está ensinando isso para a gente. Porque ele está dizendo, então, assim que o rei perguntou o que que eu gostaria de pedir, eu orei a Deus. Então ele está nos ensinando. Se não fosse importante para estar aqui, Deus não deixava aqui na Bíblia. Ele poderia colocar direto aqui, ó. Se for do agrado do rei, mas não. Ele está mostrando, Thay, pessoas aqui online, pessoas que estão no YouTube, pessoas que vão ouvir isso da boca de alguém em algum momento, pessoas, filhos, amores da minha vida, criaturas que eu mesmo criei, que eu mesmo chamei. Vocês, presta atenção, olha o que que Neemias fez. Façam igual. É isso que a Bíblia faz. Ela nos mostra aquilo que nós precisamos aprender. O que é ruim, o que é mal, o que é triste, o que é o oposto do que Deus quer, pensa, fala, a gente tem acesso pela palavra. O que é do bem, que é bom, que é o amor, que vem de Deus, a gente também tem acesso à palavra. E o Espírito Santo nos dá o quê? Ainda mais um refinamento desse discernimento. Como é que você sabe disso? A gente vê Salomão, que pediu sabedoria. Então, a gente vê como funciona. Então, orei ao Rei dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu povo, e seu servo, desculpe, se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Porque ele vai passar pelo Eufrates ali e ele quer uma lei, uma carta que diga: olha, eu autorizei ele a sair, a chegar lá, atravessar aqui, a parar por aqui, a dormir aqui. Então, ele queria. Ele não somente pediu: olha, posso ir? E aí, tipo, não, isso já é o suficiente, tá bom. E se Deus me abençoar, eu vou de qualquer jeito. Se der, eu vou caminhando. Se der, eu vou de camelo. Se der, eu vou de cavalo. Tanto faz. Tanto faz. Não. Ele conseguiu. Ele ainda, com toda a coragem, ele ainda continuou. Porque primeiro ele orou. Então, você não sabe exatamente se ele falou assim, Senhor.
que o rei diga sim a tudo aquilo, porque eu vou fazer pelo Senhor. E já respondeu a ele, né, o rei. A gente não sabe qual foi a oração específica. Então, aqui, nesse momento, ele está falando: se for do seu agrado, vou ter que cruzar ali, tal, tal, tal. Se puder me dar uma carta para deixar eu passar até chegar a ajudar. E, além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira. Olha só, porque quando Deus abre a porta, né? Ele não vem só com uma coisa pequena. Por que que todo mundo fala que é que Jesus é que Deus é rei da abundância? Deus é Deus da abundância, né? É, é o Senhor da porque é mesmo. Você já viu uma pessoa falar assim: Preciso de um pouquinho, Senhor, eu preciso de um copo", e Deus não entregar o banquete inteiro? Ou não dá a coragem inteira para que aquela pessoa consiga fazer mais do que só um copo? Ou a pessoa: Senhor, eu quero hoje poder ficar feliz, eu quero hoje poder estar bem. E você vê que Deus não dá só aquilo, ele dá sempre mais. Que é assim que funciona com ele. Então, Neemias vai lá e fala: olha, não quero somente a carta. Eu gostaria que Asaf, guarda da floresta, me fornecesse madeira para fazer batentes para as portas da cidade, que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que eu vou ocupar. Visto que aí agora ele está falando: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Qual a dúvida que você tem que a mão bondosa de Deus estava sobre ele, porque ele chamou Deus para a situação dele e colocou Deus diante disso? Então não foi: nossa, que sorte! Nossa, que coincidência, o rei deu tudo. Nossa, que maravilha! Olha só que do nada ele conseguiu tudo que ele queria. Visto que a bondosa mão de Deus. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo, porque Deus não faz por incompleto, né? Então ele ainda mandou proteção, que é uma viagem perigosa, e Deus ainda mandou um exército de cavaleiros para protegê-lo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Isso aqui você vai ver muito, viu? Uma pessoa que quer o seu bem, uma outra pessoa vai ficar irritada e vai fazer aquela que quer o seu bem também fazer parte da irritação daquela pessoa. Você vai esbarrar com muitas dessas pessoas na sua vida ainda, a não ser que você ore. Senhor, não me deixe esbarrar com pessoas X, Y, Z. Senhor, não me deixe ter contato com pessoas de caráter X, Y, Z. Senhor, isso tudo conta como comunhão e oração. Peça. Porque a inveja, a gente falou disso aqui na leitura passada, e a gente está falando isso de novo. A inveja, ela ativa aquele que não está na presença de Deus. Aquele que está na presença de Deus e também sente isso, ela ora para que ela não haja de tal forma. Então, todos nós estamos ali, como é que diz, aptos, né, a estarmos perante inveja, perante isso, perante ciúme, perante raiva, Mas a diferença é que o sábio tem dentro dele o Espírito Santo e vai dizer: Senhor, tira isso de mim. É uma oração de 0,2 segundos, eu acho. Senhor, tira isso de mim. De 2 a 3. 2 a 3 segundos e o Espírito Santo vai trabalhar isso na pessoa. Então, a inveja, ela vai entrar, ela vai habitar onde tem espaço para ela. Veja se Cristo tinha inveja, veja se Cristo tinha ódio, veja se Cristo tinha raiva, veja se Cristo tinha, é, é, sei lá, impiedade no coração, não sei como seria a palavra. Veja se Cristo não tem, porque ele é todo completo, dele próprio, de amor, de tudo que Deus tem. Tá, então a gente não pode sentir novamente. Poder sentir é algo que nós não somos Jesus, nós sempre vamos estar aptos a passar por esse tipo de situação na qual nós somos provados por Deus e muitas vezes também tentados pelo diabo. A diferença é que a gente tem o discernimento para pedir a Deus: Senhor, não alimente essa inveja, não alimente essa raiva, não alimente esse ódio, não alimente esse ciúme, Senhor. E Deus vai te ajudar, porque isso é se humilhar pedindo a Ele que sejamos lapidados.
Aqui nesse caso, Tobias era amonita, Sambalate era. Sambalate parece uma banda, um grupo de axé, né? Sambalate estava aqui, o Oronita, e eles, obviamente, ficaram irritados porque alguém queria o bem dos israelitas. Aí você pergunta assim, nossa, então Deus deixou isso acontecer. Vê se isso vem de Deus. Olha, há duas incoerências. Deus irritado no bem, pelo bem, alguém fazendo o bem, né? E Deus ficar irritado fazer o bem para os israelitas. Duas incoerências. Tem como Deus ficar irritado fazendo o bem, porque é só o que ele faz. E ele é justo. Não tem como Deus ficar irritado porque alguém estiver fazendo bem para os israelitas, que é o povo dele, gente. Então, se não vem de Deus, vem de quem? Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. E eu não havia contado a ninguém que o meu Senhor, meu Deus, havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Manteve por ele mesmo. Manteve para ele mesmo. Podia ter falado para todo mundo: olha, Deus botou no meu coração. Ficou quieto até o presente momento que a gente está lendo, ficou quieto. Não disse a ninguém que Deus colocou no coração. E uma das formas de Deus se comunicar é colocando no coração. E esse colocar no coração pode vir, às vezes, como uma voz, pode vir como um sentimento, pode vir como uma visão, pode vir como um sonho, pode vir. Porque ali é onde está todo o segredo da vida, é o que Deus fala sobre o coração. Por isso que ele manda a gente guardar. E por isso que ele fala: olha, não confie porque é corrupto. Por isso, guarde, né? Não exponha seu coração ao que pode fazer ele corrupto. Não levava animal algum, além daquele em que eu estava montado. Então, Neemias está dizendo: olha, não contei para ninguém que Deus botou no meu coração que eu ia fazer para Jerusalém e também não levei nenhum outro animal. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco. São nomes próprios, né? Com E maiúsculo, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu ia fazer. O que eu fazia? Pois até então eu não tinha dito nada, até o presente momento, não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos pobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então, eles se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm porção nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Ou seja, com licença, basicamente isso. E essa coragem, essa convicção, né? Essa ousadia só vem quando Deus completa assim total. E inclusive, um dos atributos do Espírito Santo é a convicção, né? Porque a convicção é o oposto de dúvida. Então, quando não se tem a dúvida, quando Deus enche, né? Não tem como ter dúvida de absolutamente nada. Enfim, finalizamos aqui Neemias 2, 1 e 2, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para capítulo 3 e 4.
E, como eu falei, acho que são 16, né? Vamos ver. 13. Então a gente faz 3 e 4 amanhã, se Deus quiser mais também. E espero que vocês estejam gostando de Neemias, que é um grande, grande, grande líder, e um grande, grande, grande livro também, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Senhor. E é isso. Beijo, beijo, beijo para vocês. Muito bom. Acabei de ver aqui. Amém. Muito bom mesmo. Muito ensinamento. Beijo, meus amores.